Olá, eu sou Roberta Kise. E eu sou o Edson Lau. Karin Oliveira na voz. E na apresentação, Kleber Sá. Fala, afrontosos, como vocês estão? Esse é um podcast sem treta, afinal de contas nós somos civilizados, mas com muito diálogo. Então estamos aí para dialogar quinzenalmente, principalmente nas plataformas de áudio. Aliás, na áudio, gente, vai ser mensal e nas plataformas de YouTube, quinzenal. Ou seja, a cada 15 dias você vai receber aí uma notificação. Clica lá para assistir e aproveite. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre um tema, uma temática que eu acho que todos vocês conhecem muito bem, que é a questão da autoestima. Algo que, teoricamente, deveria ser algo inerente a todo ser humano, mas existem algumas situações que às vezes fazem com que a autoestima fique abalada, não é verdade? Antes de continuar, eu quero convidar você a entrar no nosso Instagram, que é @afrontepodcast. Tá certo? É isso mesmo? Perfeito. Ah, beleza. Então pronto. Afronte Podcast, ok? Então vamos lá, gente. Gente, nós temos aqui 4 pessoas que já passaram por várias situações. Acho que se você assistiu os primeiros episódios, você viu que a gente conversou sobre histórias nossas que certamente afetam na questão da autoestima. Então eu quero abrir aqui pro pessoal. Vocês acham que o fato de nós sermos pardos e pretos afeta ou não afeta a questão da autoestima? Na verdade, incomoda as Incomoda. pessoas, algumas pessoas. Que tentam nos diminuir, que tentam usar a nossa potência, a nossa beleza para tentar nos diminuir. Porque eles têm, na verdade, medo, né? Porque quando a gente mostra para que a gente veio, aí a gente mostra de fato, né? Então, eu acho que é mais nessa questão de tentar nos diminuir, tentar nos prejudicar de alguma forma. Porque a gente é muito forte, né, gente? Graças a Deus. Então, os ignorantes, vamos dizer, os ignorantes tentam nos diminuir. Eu fico pensando, qual é a intenção desse movimento? Eu suspeito que quando a gente diminui alguém, a gente fica em evidência. Esse é um mecanismo. Não tô falando pra ninguém diminuir ninguém aqui, certo? Mas é um mecanismo, certo? Uhum. Na escola, sim, a gente fala sobre chorume e aponta pra pessoa e fala, ai, chorume, ha. Pra, de fato, de repente, ofuscar um brilho, porque se eu ofusco aquilo que está brilhando, de repente eu consigo ficar em mais evidência. Faz sentido isso? Eu acho, Kleber, que essa questão também tem uma raiz muito histórica, muito forte, né? Que foi uma construção, os negros que vieram forçadamente, né? A gente tem que sempre lembrar isso. Os negros que vieram da África para cá, nesse período, eles eram coisas. Então, chegava lá, era no mercado mesmo, esticava, pega, mede o braço, mede a perna, esse aqui é bom para minerar. Olha os dentes. Olha os dentes. Ah, esse aqui vai para cozinha, esse aqui vai plantar, enfim, era coisa. E a partir do momento que é uma coisa, deixa de ter um valor como pessoa, né? E essa construção, 3 séculos, 350 anos, 300 e poucos anos nessa construção, faz com que com o passar do tempo, seja quase que natural diminuir as pessoas, diminuir a população negra, até mesmo a população indígena, né? A gente não pode deixar. Então, essa questão de diminuir obriga a gente, mas nesse sentido do que a Karin falou, a gente precisa se conhecer, saber da nossa força, que queira ou não, somos sobreviventes. Sim. A gente é herdeiro de um grupo que sobreviveu, porque era a minoria que sobrevivia à escravização na África, a transferência desses corpos para o Brasil ou para a América do Norte e ao processo de escravização. Então, a gente é sobrevivente dos sobreviventes. E eu acho que é meio que natural a gente buscar se fortalecer, se fazer de forte muitas vezes, para poder se autoafirmar. Então, muitas vezes tem aquelas atividades que a gente se destaca. Então, por exemplo, a Karin é uma grande cantora, a Roberta é uma baita empresária. A gente acaba reforçando as coisas que a gente se destaca para reforçar também nossa autoestima.
Não sei se... Não, eu acho Né? que faz muito sentido. A gente acaba tendo que conquistar na marra, na força do braço, um olhar de respeito. Que na verdade a gente, da minha parte, eu não tenho intenção em ser melhor. Eu só quero ser respeitado. Eu só quero ter o meu espaço. Rapidinho contar uma história que uma vez eu estava debatendo com um preto que segue o que eu faço de aquário e tudo mais, e eu postei uma arte sua sobre aquele dia que teria uma série de coisas de emprego para pretos e pretas. E aí Eu ele vi. falou assim, precisa disso para preto ter emprego? Eu sou contra, porque preto tem capacidade de correr atrás. Tava, então, não, mas a arte não falou que precisava, não falou nada. A arte era só para dar uma oportunidade para preto não ter que disputar com o branco para dizerem assim, puxa, a gente tá procurando alguém de boa aparência, então vai o branco, a branca de cabelo liso. É só isso, mas a gente sabe que a gente tem consciência de que as capacidades são as mesmas. Sim. Um processo de equidade, né? Exato. E o pessoal que não conhece, como diz bem a Karen, e os ignorantes não entendem isso. Quando você fala sobre autoestima, é uma construção emocional daquele que se valoriza, né? Aquele que entende seus potenciais, mas isso é desde a infância. Você é elogiado na infância, você é incentivado na infância e você vai se tornando uma pessoa com autoestima. Mas se você não é valorizado, não é incentivado a ver os seus potenciais, aquela autoestima não é construída, emocionalmente falando. Então, tem a ver com a nossa formação, ter autoestima ou não. E a formação que se deu à população negra foi a formação da inferioridade, dos bastidores, de estar num lugar de não evidência. E se eu não estou em evidência porque eu sou feio, porque o meu cabelo é ruim, então os ignorantes e as pessoas que não entendem esse lugar que a gente está falando, e esse lugar de fala, é porque eles não sabem do que. Ignoram Ignoram a realidade. uma realidade que é histórica, é social e é desumana, não é nem humana, é desumana, porque quando você não valoriza o outro e desumaniza o outro, automaticamente aquela pessoa não vai ter autoestima, você está desumanizando. Então, é uma construção a partir das relações humanas. Então, se a tua relação não te promove um estado de se sentir com autoestima, você não vai ter essa autoestima. Achei maravilhosa essa sacada. Você falou, você ia usar. Isso é tão humano desvalorizar o outro, mas na verdade isso é desumano. Você está desumanizando o outro. Fantástico. E por falar em cabelo. Opa, bati no negócio aqui. Por falar em cabelo, nós temos alguém aqui que passou por uma situação. Eu não sei se ela já está aí, a crioula. Então vão ter que aguardar um pouquinho mais. Beleza. Mas nós temos uma convidada especial hoje. Uau, que bom. A crioula é mãe É mãe da Águila. da Águila. A Águila é uma criança de 9 anos. 9 anos. 9. Isso que a Roberta estava falando de, às vezes, a gente nem é trabalhado em casa a autoestima, porque nem nossos pais também sabem, ou sabem como abordar o tema, então eles pode ser que não falem nada. Então tem o lado das crianças que não tem nenhuma informação em casa, crianças negras que eu digo, e tem o lado das crianças que, graças a Deus, hoje em dia já tem orientação, né, de mãe, de pai, enfim, ou de algum tio, e consegue fazer com que ela já comece a crescer mais forte, né, sabendo Uma forma seu poder. também dessa questão da afirmação, às vezes pode parecer paradoxo, mas é a afirmação através da negação. Para quem é pardo, acho que o Kleber já deve... mas você não é negro, você é moreno. Ai, eu vivo ouvindo isso. Então, essa afirmação de que você não é negro, você não é moreno, é para te embranquecer, para você ficar mais aceitável. Uhum. É mais aceitável um moreno do que um negro. Uhum. Então, isso tem várias histórias. Para mim, a melhor alegoria que a gente tem, que é interessante a gente ver desde pequeno, tratando desse assunto, não sei se o Kleber é desse tempo, porque ele é bem mais velho que a gente. Não sei. Quando eu passava Verdade. aquela novela infantil Carrossel, e tinha o personagem do Cirilo. Claro, quem não conhece? Primeiro que Pô. todo menino preto, negro, nas escolas o apelido era Cirilo. Cirilo. Começa É por aí. Uhum. E segundo,
que é impactante aquele processo em que ele quer ficar com a Maria Joaquina. Maria Joaquina, obrigado. Que ele quer ficar com a Maria Joaquina. Não que eu assistia, tá? Porque eu não tinha nascido ainda. Ela não tinha nascido, ela é jovem. É, Ok. acreditamos. E ele queria ficar com a Maria Joaquina e ele passava um produto lá para ficar branco para ser aceitado por ela. É lógico, a novela ali denunciava a questão do racismo. Poxa, a gente está falando de 20, 30 anos atrás. Então, a negação da nossa identidade e autoestima tem a ver com isso. É a nossa imagem construída, nosso conhecimento acerca de quem nós somos. Então, por muito tempo, e aí o Mano Brown tem uma fala muito nesse sentido, de que o pardo, ele não sabe se ele é branco demais para ser preto, Nossa, preto perfeito. demais para ser branco, né? E é esse o sentimento do pardo. As retintas que me desculpem, agora deixa eu... Mas é muito forte esse sentimento, porque a gente não é tratado como branco. Alguns brancos olham pra gente e... Eu vou contar uma experiência. Eu estava com a minha namorada naquele... não vou falar porque não Vai ser propaganda. propaganda, não precisa. tem que pagar. Restaurante. Um restaurante, não era um restaurante, era um pub, né? Pub. E... Pub é o jeito chique de falar bar, né? Isso. E aí eu estava lá com uma foto minha e eu queria mostrar para ela como que as pessoas me entendem, como elas me veem, né? E a maioria das vezes me veem como pardo, preto. Depois que eu coloquei dread, ficou mais forte essa coisa do preto. Mas antes, né? E aí eu convidei um casal que estava do lado, assim, com licença, desculpa, eu posso incomodar vocês rapidinho? Deixa eu mostrar uma foto. Essa pessoa aqui era uma foto minha com cabelo de topete e tal. É um cara branco ou preto? Aí eles, não, é um cara branco, né? É um cara branco. Fazendo Porque eles enquete no realmente... pub. Fazendo enquete no pub. Não, porque eles realmente é branco. Imagina o Olha nível assim- que já tava pra fazer uma enquete dessa. Não, já depois de umas três... Tava abraçado com o Tava cara. corajoso, já tava né? aqui, ó. Já tava aqui, ó. Eu apoio. Ô, estranho, vem aqui. O que você acha aqui? Ó, Essa questão é importante. Eu gosto. Aí a pessoa é branco. Legal. Esse cara sou eu. Aí os dois olharam pra mim assim e arregalaram os olhos. Pra mim, Imagina isso é- você não. Não, eles regalaram de falar assim, nossa, mas... Porque eles olharam em mim e viram um preto, ou um pardo. Sim, Mas não era o mesmo cara da foto. sim. Aí eu pensei, agora que eu não tiro o dread mesmo. Que agora eu tenho identidade. Se eu fosse a vida inteira tratado como branco, eu poderia até me entender como branco. Mas não é essa a realidade. E entre ser tratado por alguém que oprimiu ou por alguém que foi oprimido... Eu, por causa de, sei lá, da militância, da gana de justiça, eu prefiro ser tratado, me identificar com um povo que foi oprimido e que não quer mais ser. Então, coisas assim pra gente pensar, tal, que mexe de fato na nossa identidade. E esse negócio de ser pardo, cara, não facilita a vida. Não facilita. Assim, eu não tô falando que pardos sofrem mais que tintos. Pelo contrário. eu entendo. Mas, é essa crise de identidade que eu e o Lau... É muito forte. Sim. Até desculpa só interromper, Roberto. A gente costuma dizer que pardo, as pessoas que se dizem caboclas, filhos, netos de indígenas, né? A gente fala que é filho do estupro, né? Tem essa situação histórica muito forte também, que era os homens da Casa Grande lá que pegavam, ou até mesmo os filhos, a iniciação sexual se dava nesse processo. É um desafio, né? E esse tema, autoestima, ele é bem abrangente, porque ele traz um pouquinho da autoconfiança, é uma construção meio a meio. O que a sociedade te propõe e o que você faz com aquilo. Eu faço com isso, com essa desvalorização, eu me empodero, eu uso isso como uma ferramenta de impulso, né? Que talvez, eu não sei se vai ser a história que a gente vai ouvir dela, ou eu me fortaleço mais para entender que essa minha identidade tem que ser respeitada e sofri, mas não quero mais, não aceito. Então, o que eu faço com isso? E a partir da minha escolha, essa autoestima, essa autoconfiança vai aumentando. E esse meu valorização da minha identidade também me promove uma certeza de que eu sou lindo do jeito que eu sou, que eu tenho a minha beleza e a minha característica peculiar, que é minha, e respeitem, tipo, aceitem que dói menos. Então, a autoestima tem... Porque, assim, tem a minha mãe, ela era criança, ela era estrábica.
Então, olha só, tinha problema da vista. Ela, antigamente, alisavam o cabelinho dela, uma criança, caiu todo o cabelo. Então, ela ficou careca e estrábica. Nossa. Periférica e negra. Então, pensa, cada hora era um apelido. Então, ela sofria por várias... Então, a autoestima é abalada se você é gordinho, se você é PCD, se você é diferente. Alguém normativo, né? Alguém tende a te inferiorizar. E não tem necessidade. Porque se você tá bem, se você tem a tua autoestima, pra que você quer inferiorizar alguém? Você vê como... Mas é isso que eu falo, porque a pessoa, ela se incomoda com você. É por isso que ela quer te atacar. Mas, na verdade, se ela tá bem, se ela é tão poderosa e tão superior, por que ela tem que se incomodar? Né? Aí que tá, ela não é. Tá bem. Que não Você é. vê que a autoestima dela não tá Ela bem. não é, porque Ela não é. ela vai se incomodar com você. Se ela estivesse bem, Ela não passaria precisaria, batido. né? Agora, gente, vamos aproveitar, porque a gente tá caminhando aqui e já está no ar a crioula. Está entrando, Nossa tá bom? convidada. E eu quero muito que vocês ouçam a história da crioula. Eu acho que nós 4 aqui já sabemos. Mas eu acho que é bom mais. divulgar. Não, mas a gente vai. Eu queria. Vamos fazer o seguinte: você que sabe um pouco, dá uma introdução do que aconteceu com a crioula e a gente, na sequência, fala sobre isso. Perfeito. Como é a presença dela aqui? Sim. A crioula é a mãe da Águila. A Águila é uma menina negra de 9 anos. Ela é modelo, atriz. Ela vira e mexe, participa de desfiles. Eu sigo ela no Instagram. É a coisa mais linda do mundo. Uau. Uma criança muito especial. E em um dos desfiles que ela foi participar, ela estava no camarim, já estava arrumadinha, esperando para entrar. E a mãe de uma concorrente dela olhou para ela e falou: mas você já arrumou o seu cabelo? Aí ela fala: sim, meu cabelo já tá arrumado. Aí, enfim, com as palavrinhas dela, a mulher falou: mas esse cabelo tá feio, Miss não pode ter o cabelo assim, porque você não faz o baby hair. Aí a Águila ainda falou: não, mas o meu cabelo já tá arrumado. E aí passou. Só que a mãe, esperta, só falou pra criança. Tanto que, ela vai contar ali, mas ela nem soube na hora, enfim. E assim, depois ela me contou, de repente, Deus sabe o que faz também. Que bom que ela não soube na hora, porque imagina falar isso pra uma criança. E a menina iria entrar na passarela pra desfilar. Sim. E essa mãe faz uma dessa. Eu tenho pena da filha dessa mãe, na verdade. Porque... Então vamos lá, vamos colocar a crioula aqui junto com a Cadê gente, a crioula? que teoricamente chegou. Ela vai ver a gente também? Eu não sei. Acho que sim, sei lá se ela vai ver a Não? gente. Não, ela não vai ver. Mas vai ouvir. Legal. É isso aí. Gente, essas coisas modernas do estúdio Pacundê. Pacundê. Adoro. Como primeira convidada do nosso, Sim, do nosso verdade, episódio. é Então, verdade. saiba você que nos assiste e nos acompanha que você pode ser convidado. Oh! Vai que um convite surpresa chega até você. Já imaginou? Pode. Sabe que já veio gente se escalar, falar comigo. Eu quero ser convidado, eu quero falar. Isso é legal, quer dizer que estão gostando do nosso conteúdo. A gente vai ver ela ou vai só ouvir? Só ouvir. Só ouvir. Então, ela já está. Opa! Opa! Olá, crioula, como está? Olá, tudo bem? Boa tarde. Ai, que legal. Boa tarde. Boa tarde, crioula. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. Então, querida, nós estamos aqui tentando nos situar sobre a sua história, sobre o que aconteceu. E a gente queria ouvir diretamente de você e conversar um pouquinho sobre isso. Você poderia contar pra gente como foi o ocorrido com a Águila? Posso sim. A Águila, ela participa de concursos, né, de beleza, e ela foi participar de um evento onde ela iria desfilar como Miss, ia defender o título dela, né, de Miss Brasil. E, assim, as mães das crianças maiores de 8 anos não poderiam permanecer no camarim com as crianças maiores, só as mães das crianças menores. Nas trocas dela de roupa, eu levava a roupa para ela se vestir, e aí, quando ela terminava de se vestir, ela pegava o telefone dela e me ligava para eu terminar de arrumar, dar um retoque na maquiagem, e arrumar o cabelo, e essas coisas. E nessa eu fui, né, no último traje dela, que era de Miss, que ela tinha que entrar na passarela e tal.
Fui, ela se arrumou, arrumei o cabelinho dela e deixei ela lá no camarim, como eu fiz todas as outras vezes nas outras trocas. Uhum. E ela entrou na passarela, ela desfilou, né? E a gente em casa, a gente conversa muito com a Águila sobre racismo, sobre situações que ela vai passar, né, na escola, em todos os lugares que ela frequentar. Por ser uma criança preta, por ser uma criança com cabelo black, né? E a Águila sempre foi uma criança que gostou muito do cabelo dela. Ela sempre foi apaixonada pelo cabelo. Que legal. E ela é a identidade dela, ela, né, sempre gostou demais. E ela desfilou, e no momento que ela encerrou o desfile dela, ela fez o sinal que a gente faz, né, com a mãozinha levantada, punho cerrado, levantou a mão. E eu, no início, eu achei estranho, porque logo eu imaginei que teria acontecido alguma coisa, porque a gente tem isso, que sempre que ela não concordar com alguma coisa que ela veja, nesse sentido de alguém sendo racista com alguém ou preconceituoso com alguém, nesse sentido, entende? Ela fazer o sinalzinho dela, assim como tem lá, as mulheres têm o X na mão, entendeu? Ela tem. E aí ela desfilou e tal, e eu fui até o camarim e perguntei para ela: minha filha, tá tudo bem? Não, mamãe, tá tudo bem. Tirou a roupa e tal, só que quando você é mãe, você percebe, né, que o seu filho, ele muda quando acontece alguma coisa. E a Águila, ela é uma criança, a Karen conhece, ela é uma criança quietinha, assim, mas ela é uma criança que, ela é alegre, ela conversa, ela dá risada, sabe? Uhum. Nossa, E a partir daquele momento, ela ficou, assim, bem retraída. E ela chegou em mim e falou: mamãe, eu queria ir embora. Nossa. Eu falei: não, mas ainda não terminou, o evento ainda não terminou. A gente vai quando terminar a tua participação, aí a gente vai, tá? Quando encerrar tudo. Não, mas eu já queria ir embora, porque eu tô cansada. Foi a primeira coisa que ela me falou. E eu logo vi que tinha acontecido alguma coisa com ela, né? Mas ali tinham outras crianças e as amiguinhas dela que estavam ali, foram chamar ela. No fim, resumindo, ela foi brincar com as meninas, e a gente vindo embora para casa, dentro do carro, com os amigos que deram carona pra gente, uma outra criança de uma outra mãe relatou que tinha acontecido uma coisa com ela também lá no evento. E a Águila, coisa de criança, né, ela falou: já que você tá falando que aconteceu uma coisa com você, também aconteceu uma coisa comigo dentro do camarim. E aí eu perguntei pra ela, eu falei: mas o que foi que aconteceu com você dentro do camarim? Não, mamãe, sabe, uma tia, porque ela não sabe o nome, não conhece a pessoa, sim. Né? Uma tia falou pra mim assim: Águila, você não vai arrumar o teu cabelo pra você desfilar? Porque você não pode entrar com o cabelo assim. Assim o teu cabelo tá feio. Miss não pode usar o cabelo desse jeito. Você tem que fazer uma babyliss no seu cabelo, para o seu cabelo ficar mais arrumadinho para você poder desfilar. Aí ela olhou, disse que olhou para a mulher e falou: não, tia, mas o meu cabelo já está arrumado. E a mulher disse que olhou para ela e falou: não, mas assim o seu cabelo está feio. E ela, né, porque assim, a Águila é uma criança que ela ficou impactada, ela falou que ela ficou sem saber o que ela dizia, como que ela ia agir, porque o cabelo é lindo, você é linda, você é maravilhosa, isso aqui. Então ninguém nunca falou para ela que o cabelo dela era feio ou que ela estava feia para desfilar. Ou seja, foi um dos primeiros contatos que ela teve com esse tipo de situação. Foi. Sabe, ela ficou assim, bem... E eu no carro, na hora, eu falei: mas quem foi a pessoa... Quem foi a tia? Sabe, eu falei: quem foi que falou isso pra você, minha filha? Mamãe, mas eu não sei como é o nome dela, mas eu sei quem é a filha dela. Ótimo. Aí eu falei: tá, você sabe quem é a filha, então, né, a mamãe vai precisar saber quem que é a filha, que a mamãe precisa tomar as providências.
e tal. Aí eu falei com o pai dela, conversei com o pai, com o meu esposo, que é o padrasto, e a gente foi no outro dia na delegacia para registrar o boletim de ocorrência, né? E assim, a minha decepção maior foi dentro da delegacia de polícia. Uau. Porque Vamos fazer o assim, seguinte, pode. a gente tem 2 episódios no YouTube e a gente quer continuar contigo. Então, pro YouTube, eu vou encerrar esse episódio, mas você fica na ligação, porque a gente ainda tem muita coisa para conversar. Pode ser? Ah, tá bom. Tá, fica aí, peraí. Pessoal do YouTube, você quer saber o que aconteceu, o restante dessa história? Então faz o seguinte, já deixa a sua inscrição aí e ativa o sino da notificação, porque assim que entrar o novo episódio, você já vai saber. E aí você continua acompanhando esse episódio e sabendo o que aconteceu. Para você que tá no Deezer, no Spotify, não precisa se preocupar com isso, é só continuar aí e a gente segue junto, tá bom? Bom, então vamos dar tchau ao pessoal do YouTube. Tchau, pessoal do YouTube. Tchau, tchau, Valeu, pessoal. Até o galera. próximo Obrigado. episódio.